Pop Verso no ar e o programa de hoje é para você que gosta de conversar sobre relacionamentos. Porque olha só, a gente vai falar sobre relacionamentos entre pessoas com mais de 50 anos e também vamos falar não só da alegria, mas de momentos difíceis. Por exemplo, traição. Vamos também incluir aqui na nossa conversa cinebiografias, um movimento, que vem crescendo cada vez mais no universo do entretenimento, produções contando histórias de pessoas e produções que vêm sendo muito criticadas. Por quê? A gente te explica daqui a pouquinho. Roda a vinheta. Eu amo esse momento Pop Verso, quando a gente senta e conversa sobre relacionamento. Eu adoro uma DR, adoro discutir relação e adoro fazer isso quando tem Ana Canosa aqui comigo, que é psicóloga, terapeuta sexual. Ana, bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui. É muito legal quando a gente para conversar sobre esses assuntos, porque muitas vezes a gente entende a DR como algo ruim. Eu adoro discutir relação e dessa vez a gente vai discutir relação de pessoas com mais de 50, 60 anos. Por quê? Saiu uma pesquisa mostrando o seguinte: 70% das pessoas com 60 anos ou mais ao redor do mundo se declaram ativas sexualmente. Além disso, a busca por aplicativos de namoro para idosos mais que dobrou. Então a Ana tá aqui pra gente falar justamente sobre isso. Por quê, Ana? Muita gente ainda tem aquele discurso, e eu já vi muitas mulheres principalmente com aquele discurso depois de anos e anos de casamento, 20, 30 anos juntos, e aí por algum motivo esse casamento acaba. Já não tem mais tempo pra mim, já não tem mais o que eu fazer. Mas não, tem muita coisa pra fazer ainda, né? Ainda bem que eu tô com 54, eu tô aqui pra testar que Amo! É isso! Amo! Olha só, acho que a gente pode pensar em alguns fatores que vão levar a esse número, né? Eu acho que o aumento da expectativa de vida, aumento da qualidade de vida, a sexologia avançou muito seus estudos, a gente tem uma abertura de liberdade sexual, a autonomia sexual feminina. Então, hoje, uma pessoa de 50, de 60, 70 anos, ela tem uma outra perspectiva. Não é de ficar só cuidando de neto. Eu posso até cuidar de neto, tá tudo bem. Mas eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? E a gente tem também os avanços da medicina que ajudam muito no que se refere ao exercício da sexualidade. Nessa questão geracional, pode ter um conflito muito grande também, porque as mulheres que hoje têm 60, 70 anos, elas tinham 20, 30 anos num momento em que a idade de 20, 30 anos era completamente do que é hoje, Exatamente. né? Então você passou a vida inteira por momentos muito diferentes, falando de história e como a história lida com a sexualidade, principalmente feminina, né? Exatamente. Então você tem que quebrar dentro de você muita coisa, né? Quando a gente fala de mulher, principalmente. Muito. É uma mudança social que faz com que as pessoas mais velhas, algumas, que possam se abrir. Até porque, Mari, também chega um momento da vida, 50 anos, você fala assim, gente, o que vai ser? Tenho quanto tempo mais de vida? Então também dá uma mudada muito grande na perspectiva. Os seus pais começam a envelhecer e morrer. Então, isso também dá um choque. Então, a gente vive muitos lutos e, ao mesmo tempo, você diz, opa, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu acho que também há um movimento, né? Ao mesmo tempo que há um movimento difícil do envelhecimento, da dor, há um momento de dizer, é isso, eu preciso ser feliz, sabe? Eu não posso mais ficar me preocupando com o que os outros vão pensar de mim. Eu não vou ficar mais num casamento. Tem um fenômeno que chama o divórcio grisalho, não sei se você já ouviu falar, não. Que é justamente pessoas a partir dos 50 anos, pessoas com 20 anos de casamento, que quando observam, passam por esse momento, que é um momento difícil de adaptação para o envelhecimento, né? De caminhada para o envelhecimento. Muitas vezes os filhos já saíram de casa ou estão adolescendo. Aí aquele casal olha e fala, bom, e é isso? Né? Que momento nós estamos? A gente consegue ressignificar? Nós somos felizes ou a gente teve aqui uma manutenção familiar que foi boa, mas agora não é mais? Então a gente também vai ver esse movimento de pessoas que vão se divorciar para buscar relacionamentos diferentes. Algumas pessoas não vão se casar mais, cada um na sua casa. Pessoas que vão procurar, relacionamentos em aplicativo. Então, há maior liberdade para viver a relação amorosa e sexual e não somente nos modelos tradicionais que nós tínhamos nas gerações anteriores. Eu falei muito sobre mulheres, Ana, mas tem uma questão para os homens também, né? Que é justamente entender um pouco daquela masculinidade, tóxica, aquela coisa do homem provedor e tal, do homem que de fato consegue ter um papel diferente do que foi ensinado ao longo da vida. Mas você sabe que a gente também observa
a manutenção deste papel anterior. Às vezes tem homens que passam pela crise dos 50 e inconscientemente eles falam, bom, e agora? Será que nunca mais eu vou ser sedutor? Será que nunca mais eu vou procriar? É quase um fenômeno procriativo e aí eles, às vezes, vão se relacionar com mulheres 20 anos mais novas. É quase como se eles estivessem voltando lá atrás. Né? Parece que fica um apelo. Eu preciso agora, pelo amor de Deus, ainda provar para mim mesma. É interessante que os homens têm mais este movimento do que as mulheres. Mas eu acho que as mulheres, elas acomodam mais o que elas querem para a vida, né? E talvez não seja recomeçar com uma pessoa mais jovem, ter que enfrentar umas... Sabe? Não, gente, não. Já me resolve, eu né, quero alguém que gente? gosta Por de favor. viajar, que saiba conversar e transar bem de vez em quando. De vez em quando, eu amei o de vez em quando. Ana, vamos agora tentar ser um pouquinho prático no sentido de a pessoa tá lá assistindo agora e tá se sentindo extremamente culpada porque ela quer recomeçar de alguma maneira, mas existem julgamentos, existem críticas, existem as pessoas que olham alguém de 50, 60 anos e falam lá, tá achando que é super novinha. Qual é o primeiro passo para você, de fato, conseguir, sei lá, ressignificar a sua cabeça para tentar manter essa vida sexualmente ativa? Eu entendo que o julgamento faça parte, né? Mas ninguém paga as tuas contas, né, gata? Então, né? Eu acho que ser feliz é para ontem. Eu acho que primeiro é você rever isso. O que você projeta para você, né? Vai ser o resto da vida ficar correspondendo às expectativas dos outros? Não, não vai. Então tá bom. Então primeiro eu tenho que entender que eu posso, né? Eu posso ser essa pessoa desejante no mundo, fazer outras coisas. Segundo, às vezes a psicoterapia pode ajudar muito nesse processo de redescoberta. Total. Terceiro, rede de apoio. O que é rede de apoio? Amigas, amigos, vá fazer curso disso, curso daquilo, agora a pandemia já foi, ainda vai fazer curso na universidade, vai fazer o que você tem vontade, vai viajar, vai conversar com gente de outras gerações. Então é hora de realmente, né, de olhar para dentro do que você, quem você é e o que você quer para você. Demais. E ó, a gente separou também 3 dicas que falam de relacionamentos, 3 dicas de filmes e séries que falam de relacionamentos com protagonistas mais velhos. Então anota aí, ó. Primeira dica, Ingresso pro Paraíso, que é um filme com a Julia Roberts e o George Clooney. Já superou mais de 100 milhões de dólares de bilheteria mundial. Conta a história de um casal, uma comédia romântica. Eles são um casal divorciado que vive ali brigando, mas eles se unem para impedir que a filha se case com um rapaz que ela acabou de conhecer. E tem Julia Roberts e George Clooney, então assim, já começa bom aí. Segundo filme, Boa Sorte, Léo Grande, que é um filme que conta a história também de uma mulher, a Nancy, e aí ela quer se redescobrir, ela contrata um jovem que é um profissional do sexo. E aí ela diz pra ele que ela nunca teve um orgasmo ou uma relação íntima com prazer, porque ela tinha um relacionamento ali, um casamento estável, mas que era chato e sem emoção. Então agora ela vai ter que fazer esse trabalho aí pra superar essas coisas internas que ela tem, e vai ser muito mais do que uma sessão só com o terapeuta sexual dela. E aí a terceira dica é uma série que eu gosto muito, que é a Grace and Frankie, uma série com a Lily Tomlin e a Jane Fonda, que são incríveis. Logo no primeiro episódio da série, não é spoiler, elas descobrem que os maridos têm um relacionamento. Eles estão juntos há muito tempo, então elas se separam e as duas têm que se redescobrir, digamos assim, ali depois dos 70 anos. E é demais, é drama, é comédia, é tudo. É maravilhosa essa série, né? Maravilhosa, elas estão ótimas. É demais. Agora, a gente continua com a Ana, mas vamos mudar de assunto. Ana, agora a gente vai falar sobre outro assunto. Vamos. Traição. Bora. Por quê? Saiu uma pesquisa de um site americano dizendo que metade dos homens reserva parte das finanças para gastar com amantes. 6% falaram que sempre reservam parte do dinheiro para isso. 44% disseram que fazem isso às vezes. Eles também dizem, essa pesquisa também diz que 59% dos maridos escondem parte das finanças da esposa. Eu queria, primeiro, eu não vou fazer nenhuma pergunta direta, eu queria saber o que você acha desse número e o que a gente pode discutir em relação a isso. Olha só, eu acho que o número mais comprometedor para mim, mais difícil, é o último, né? É esconder parte das finanças, porque dá uma sensação de que isso não está claro para a parceria. Se o acordo é todo mundo saber e colocar todo o dinheiro junto e todo mundo saber para onde vai esse dinheiro, isso sim é uma infidelidade financeira. Agora, se o acordo a gente tem uma parte que é nossa e tem uma parte que é minha, se a pessoa vai gastar
assim o assado, isso é um problema dela, isso deve ser respeitado. A gente não pode trazer um juízo moral para esse tipo de coisa. Discutir infidelidade sob o ponto moral ou ético é outra história. Vai depender do acordo da relação. Nossa, é justamente isso que eu ia te perguntar. A infidelidade aí, ela é financeira ou ela é no relacionamento, né? Pode ser as duas. Exatamente. Então vai depender muito do acordo que este casal tem. Tanto do movimento monogâmico, se são monogâmicos ou não monogâmicos, quanto da distribuição de renda da família e de que cada um faz com o dinheiro. Hoje a gente discute muito tipos de relacionamento, Sim. monogâmicos ou não. Então a traição, ela não é mais absoluta, né? Depende pra quem, com quem. Onde, quando? Exatamente. Então, do que se alimenta. O conceito de traição também é diferente, né? Olha só, é muito complexo. Eu não gosto de ter uma visão moral sobre infidelidade conjugal. Eu acho que se a infidelidade conjugal acontece, e ela acontece muito, ela é um fenômeno que a gente precisa olhar com mais carinho, né? Com mais cuidado. As pessoas não são infiéis por motivos únicos. Né? A infidelidade ela pode acontecer por N motivos, por diversos motivos. O primeiro deles é que a gente, com um contrato monogâmico, vai ser feliz para sempre, a gente acredita que os sentimentos serão sempre permanentes. Então, hoje, como você se sente com sua parceria, você sempre vai sentir isso, você sempre vai ter desejo, e não vai ser assim. Nós não estamos preparados, nós precisamos nos preparar para a impermanência dos afetos. Eu sinto que o fenômeno acontece por N razões, e o grande problema é que as pessoas não conseguem falar sobre isso. Elas não conseguem dizer, olha, tô meio apaixonadinho ali pela pessoa, o que a gente vai fazer com isso? A gente eu vou lá, não vou, a gente se separa um pouco para você viver isso. E aí o que elas acomodam a infidelidade. Então é melhor, em vez de eu falar, porque eu tenho medo também de perder tudo que eu construí, né, eu vou ser infiel. Além do que, a infidelidade, essa coisa, né, de se encontrar de vez em quando, dá um medo, dá uma adrenalina, o escondido. Né? Então tem isso também. Um lugar onde eu não convivo com aquela pessoa, eu não pago boleto com essa pessoa. A pessoa não sabe que eu sou chato pra caramba. Ela só me vê linda ali para ir pro motel e vamos. Então é um lugar onde você não é nem marido, nem pai, nem esposa, nem mãe. Então também tem um fogo ali naquele espaço de uma posição que as pessoas encontram isso e por isso que muitas vezes preferem continuar sendo infiéis do que trazer isso para o relacionamento. Então, aí às vezes tem desajustes conjugais, às vezes tem desajustes sexuais, então um tem uma prática, sente mais falta de fazer sexo do que o outro. Então, tem gente que tem a infidelidade como convicção moral. Então, assim, todo mundo é infiel, ó, todo homem é infiel, então também você, né, que tem a infidelidade como um valor. Uhum. Então, aí falta também uma reflexão ética sobre isso. Então, eu não acho um assunto fácil da gente tratar e a gente precisa tratar com muita calma e um olhar mais amplo. Porque, claro, eu trouxe aqui algumas motivações, mas eu não estou dizendo que é legal ser infiel. Porque, inclusive, quando parceiros descobrem infidelidade, é uma dor de um nível de devassidão, assim, porque você foi escondido, porque o outro te expôs, porque tá todo mundo sabendo, menos você, né? Uhum. Aí você começa a se comparar, porque nunca esse casal conversou sobre isso. Então, abala muito a confiança, deixa as pessoas com a autoestima baixa, desconfiadas. É muito difícil reatar os relacionamentos após uma infidelidade, principalmente quando é uma infidelidade longa, principalmente quando é uma infidelidade que tem afeto junto, dá muita confusão. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam começar a olhar, né, para a impermanência dos afetos e do desejo de outro jeito. E começar a conversar melhor com as parcerias sobre isso. E volta porque a gente falou no começo, a tal da DR, que não necessariamente é ruim discutir relacionamento, conversar claro sobre isso é importantíssimo. Ana, obrigada, adorei conversar com você, adoro te ouvir, volte sempre, viu? Obrigada, querida. #PopVersusCNN, você participa com a gente, @CNN Brasil Soft, você acompanha a gente nas redes sociais, a gente está em todo lugar. Hora das notícias, então. Olha só essa imagem. A gente vai colocar uma imagem aqui no telão e eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Você diria que esta imagem aqui, ela está de cabeça para baixo? Então, é bem complexa essa história, mas muito curiosa ao mesmo tempo. Esse quadro aqui é uma obra do Piet Mondrian. Só que, aparentemente, essa obra passou os últimos 75 anos pendurada de cabeça para baixo. Quem disse isso?
uma historiadora de arte, curadora também, ela deu uma entrevista para o The Guardian dizendo que essa obra está de ponta cabeça, mas que não pode ser corrigida, porque senão ela corre o risco de desmanchar. Essa obra ela é de 1941, o nome dela é New York City One, mostra uma rede de fitas amarelas, vermelhas, azuis e pretas entrelaçadas. Essa historiadora, essa curadora de arte, ela disse o seguinte: a parte com fitas mais próximas tinha que estar para cima simulando um céu e não para baixo, como esteve exposta nos vários museus que já passou. Então é isso. Hora de conversar sobre filmes e séries que contam histórias de pessoas que a gente conhece. As biografias ou cinebiografias é um movimento que, enfim, já existe há muito tempo, vem crescendo recentemente. Matheus está aqui para conversar com a gente sobre isso. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, a gente gosta ou não? E eu até falei pro Matheus, às vezes eu assisto pela pessoa que está tendo a história ali contada, não pelo formato. Porque sim, existe, pode ter uma questão bem problemática por trás, né? Pode sim. A gente conversou com o Felipe Pitanga, que ele é professor de cinema da FAP, e ele conta pra gente justamente sobre se precisa ser fiel ou não à história, quando se trata de biografia. E ele fala que não precisa ser fiel, mas precisa ser justo com a pessoa que está sendo biografada. Então, é condizente com a personalidade, com a história, com o que aconteceu. E a gente tem questões que, às vezes, tem algumas produções que têm uma liberdade poética muito exacerbada, assim. Então, acaba não compactuando com a realidade. Você olha e nem identifica que aquilo é biográfico. O Filipe foi meu professor de cinema, inclusive. Ele é maravilhoso, eu adoro ele. E tem uma questão que eu vi recentemente na discussão sobre Blonde, que é o filme sobre a Marilyn Monroe. Sim. Um dos vários filmes sobre ela, né? Um filme que também foi bastante criticado por vários motivos, mas a sinopse do filme, ele se coloca como uma ficção inspirada em uma história real. Aí você fica, bugou minha cabeça. Exato. Como é uma ficção inspirada em uma história real? Mas é uma licença que eles tiram ali para poder contar uma história, né? Então, qual que é a diferença entre cinebiografia, documentário, produção baseada em história de alguém? Então, tudo vai da intenção da narrativa. Então, o primeiro passo ali, quando você vai fazer alguma coisa, você estabelecer o objetivo. Qual que é a minha intenção na hora de contar a história? Então, quando, por exemplo, a gente vai falar de cinebiografia, a gente está falando de uma história literal. A gente vai colocar como prioridade a história. Então, a parte visual, a parte estética é secundário. Eu não vou pensar nisso agora, porque o foco é realmente a história. Quando a gente está falando de um documentário, o documentário ele é baseado em documentos, em fotos, em vídeos, em coisas que são reais. Então, eu vou basear minha narrativa com isso. Então, é muito difícil sobrar um espaço para você adicionar algo que é de ficção ali. Então, geralmente é baseado realmente nisso. Agora, quando a gente fala de um filme que é inspirado ou baseado em alguma coisa, aí que tá o problema, porque ele não vai com o fato do que aconteceu. Ele abre o espaço para tornar aquilo mais emocionante ou para mudar a história. Então, aí que tá o problema. Ele coloca o draminha que talvez a história real não tenha tido. Ele acha que tava faltando. Eu acho muito importante quando a gente fala sobre essas produções que exista um cuidado também de quem assiste, né? Então, por exemplo, eu assisto a essas produções, eu fico sempre procurando o que foi real ou não, baseado em documentos, baseado em reportagens de fontes confiáveis, para entender o que daquela história que está sendo contada é verdade e o que não é. Então, o próprio telespectador também tem que ter esse olhar, entendendo que aquilo é um recorte feito pela cabeça de alguém que não necessariamente estava envolvido na história. Então, é muito problemático e tem uma questão também que é da imparcialidade, que as pessoas esperam que exista, mas não existe. O Felipe ele falou exatamente isso pra gente, que não existe muito essa imparcialidade total, porque sempre vai ter um viés. Seja do diretor, seja do roteirista, sempre vai ter alguma coisa. Qual que é o problema? Quando esse viés ele não está bem alinhado com as pessoas envolvidas. Então, tudo precisa estar esclarecido. Então, tem aquele primeiro ponto do viés, onde a pessoa biografada ela precisa ser respeitada. E o segundo ponto é época, cultura, espaço. Então, isso está sendo respeitado, porque senão você vai encaixar uma peça ali que não tem nada a ver.
E isso acontece muito dentro dos filmes, de ter alguma peça, principalmente cultural ou de época, que você fala, acho que não era muito bem assim. É importante demais ter esse olhar crítico Exato. como público. Como é importante. Por isso que a gente sempre traz essas discussões aqui pro Pop Verso. Matheus, obrigada. Se você Obrigado, conversar Mari. com o Felipe, manda um beijo. Pode deixar, vou mandar. Vamos encerrar o Pop Verso de hoje com um álbum de figurinhas, não da Copa do Mundo. Copa do Mundo tá chegando, mas não é desse álbum que eu tô falando. É deste álbum aqui. Um álbum que foi criado por uma creche de cachorros. Quem postou esse álbum foi a Lorena, que é a mamãe do Theo. E esse vídeo viralizou porque eles criaram um álbum com as figurinhas dos cachorrinhos. Olha o Theo ali, ó, sendo colado. E é muito, muito engraçado porque eles realmente estão separados por seleção. Tem figurinha brilhante, ó. Essa daí quem é? A Flávia. Eu amei! A Flávia é uma Golden, igual a minha Chica. Tem a Nala, colega de creche e vizinha, e você vai completando o álbum com as figurinhas. Eu amei, eu queria esse álbum. Eu queria muito esse álbum, ou quero colocar a minha cachorrinha nesse álbum. Maravilhoso! E assim a gente encerra o programa de hoje com esse vídeo fofinho de cachorrinhos. Amanhã a gente tá de volta.